Finalmente aconteceu o UFC 308 e o Magomed Ankalaev venceu Alexander Rakic. Será que finalmente chegou a hora do Magomed Ankalaev disputar o cinturão contra o brasileiro Alex Poatan? É isso que a gente vai ver aqui agora. Mas antes de começar, só confere se está inscrito no canal e se não tiver, já deixa o seu like também, porque ajuda bastante. Bom, vamos lá. Eu vou começar esse vídeo com fatos, tá? Eu vou deixar bem claro, não é a minha opinião, são apenas fatos. Vamos olhar aqui o ranking do meio pesado da primeira posição até a 15ª e ver quais são as possibilidades para o Poatan, tá? A gente tem na primeira posição o próprio Magomed Ankalaev, que é, na minha opinião, o único caminho para o Poatan. E por quê? Vamos aos fatos. Segunda posição do ranking, a gente tem o Prochazka, ele já perdeu 2 vezes do Poatan. Na terceira posição, a gente tem o Jamal Hill, que já perdeu do Poatan. Na quarta posição, a gente tem o Blachowicz, que também já perdeu do Poatan. Na quinta posição, a gente tem o Alexander Rakic, que acabou de ser derrotado pelo Ankalaev, e das últimas 3 lutas, contando com essa de agora, ele tem 3 derrotas, então não faz o menor sentido. A gente tem na sexta posição o Nikita Krylov, que já tem luta marcada contra o Azamat Murzakanov, que é o 11º do ranking, e essa luta acontece agora, dia 16 de novembro, ou seja, não tem o que fazer, já tá com luta marcada. Sétimo do ranking é o Khalil Rountree, que também já perdeu do Poatan, que foi a luta recente, né? Na oitava posição, a gente tem o Volkan Oezdemir, que ele já tem luta marcada contra o Carlos Ulberg, que é o 10º do ranking, ou seja, o oitavo já tá casado com o 10º. Na nona posição, teríamos o Johnny Walker, mas ele já tem luta marcada com o Bogdan Guskov, que é o 14º do ranking, ou seja, o nono já vai enfrentar o 14º. Pulando o 10º, que já tem luta marcada, como eu falei, temos o Azamat Murzakanov, que também já tá casado com o Nikita, né, que é o 6º com o 11º, então também pula. 12º, a gente tem o Anthony Smith, que já tem luta marcada também. Ele enfrenta o Dominic Reyes, que é o 13º, então 12º contra o 13º. Sobra o 14º, que é o Bogdan Guskov. Não sobra, porque ele já tá luta marcada com o Johnny Walker. Na verdade, no final das contas, sobra só o 15º do ranking, que é o Alonso Menifield, que não tem luta marcada e não perdeu do Poatan. Então você fala, beleza, pode ser o Menifield, mas ele é o 15º, né? Não, mas pode ser, melhor ele que o Ankalaev. Então, ele vem de 2 derrotas e as 2 por nocaute. Faria algum sentido botar o 15º, que vem de 2 derrotas e as 2 por nocaute? Então, assim, tirando todo o ranking, né? Tirando, assim, de todo o ranking, os caras que ou perderam pro Poatan ou tem luta marcada, ou seja, são casos que não tem como casar com ele. Já perdeu e já tem luta marcada. Sobrou ou o primeiro do ranking, que naturalmente deveria ser ele, ou o 15º do ranking. Aí a pergunta que fica, né? Lembrando, tudo isso que eu falei são fatos, as lutas estão marcadas, o Poatan venceu, não era a minha opinião. Agora entra a minha pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Você acha que o Alex Poatan, o campeão, ele deve defender o cinturão contra o Magomed Ankalaev, que é o primeiro do ranking, tem 11 vitórias nas últimas 13 lutas, lembrando que as outras 2 não são derrotas, né, é no contest e empate. Dessas 11 vitórias, 6 foram por nocaute, ou seja, mais da metade, e a única derrota que ele tem no cartel foi em 2018, em março, e nessas vitórias dele, inclusive, nessas 11, né, ele tem 4 bônus de performance, e ele é o primeiro do ranking. Vocês acham que esse cara tem que enfrentar o Poatan ou o Alonso Menifield, que é o 15º do ranking e que vem de 2 derrotas por nocaute? Então, assim, não sobrou caminho, né? Deu pra perceber como não sobrou caminho? E eu falei no meu último vídeo, né? Agora de resultado desse UFC 308. Eu acho que a luta do Magomed Ankalaev realmente não foi uma luta legal, né? Não foi uma luta tão movimentada. Ele tem esse estilo, na verdade, de lutar mais controlado, mais dosado. Não é um estilo que eu acho interessante. Cada um pode achar interessante o que quiser. Na minha opinião, não é um estilo interessante, não é um estilo legal. Eu prefiro 1 bilhão de vezes o Poatan como campeão, o próprio Prochazka lutando também acho mais legal. Acho que o Jamal Hill também é mais legal que o Ankalaev. Cara, sei lá, acho que até o Blachowicz, o Rakic, enfim, acho que se bobear quase que o ranking inteiro eu acho mais legal de assistir. Mas isso não pode influenciar o direito do cara de disputar o cinturão. Então, na minha visão, a única alternativa do Poatan não enfrentar o Ankalaev não é ele enfrentar o 15º do ranking, que é o Alonso Menifield. É ele, de fato, subir de categoria e ir para os pesos pesados. Então, aí, né, eu acho que para o próprio UFC é muito mais vantagem, é muito mais comercial o Poatan nos pesos pesados. Só dele subir para o pesado, independente do adversário, já é muito vendável, se é que existe esse termo, né? É muito mais fácil de vender, muito melhor, muito mais chamativo, ainda mais se for contra o Tom Aspinall, né? Aí eu acho que não dá nem para comparar
o poder de apelo da luta do Poatan com o Espinal do que o Poatan com o Ankalaev. E eu sei disso, e eu concordo, e eu prefiro assistir o Poatan com o Tom Espinal. Mas, se o Poatan for fazer a próxima luta nos meio pesados, no cenário atual, que foi o que eu acabei de falar no começo desse vídeo, não existe caminho para ele que não seja o Ankalaev. Não dá, a gente não pode olhar a situação do ranking e falar, tá, mas eu não gosto desse cara e vamos tirar aqui os que o Poatan já venceu, vamos tirar os que já tem luta marcada, vamos tirar o Ankalaev e vamos dar o Menifield, que vem de 2 derrotas e as 2 por nocaute, é o 15º ranking. Cara, não dá. Então, não sobrou alternativa. Eu mostrei o ranking inteiro. Não existe possibilidade do Poatan lutar no meio pesado com outra pessoa. Aí, assim, não existe possibilidade dentro do bom senso, obviamente. Claro que o UFC é o dono do evento. O UFC pode inventar qualquer coisa. Pode falar, não, pô, o Poatan ganhou na decisão dividida do Blachowicz, pô, o Blachowicz merece, vamos dar o Blachowicz. O cara pode fazer isso, mas é um cara que já perdeu do Poatan, né? Então, assim, tem alternativas? Tem. Essa do Blachowicz que eu falei, né? Ou inventar o Jamal Hill ali por algum motivo, né? Que são alternativas esdrúxulas, assim como foi o Khalil Rountree enfrentar o Poatan. Foi uma alternativa esdrúxula, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Existe a possibilidade do Poatan lutar no meio pesado com outro nome que não seja Ankalaev? Infelizmente, tá? Eu tenho que falar isso. Infelizmente, existe. E por que eu falo infelizmente? Porque dentro do cenário todo ficou evidente que tem que ser o Ankalaev, né? Mas eu acho que existe sim, por quê? Porque o UFC já fez isso nessa luta com o Khalil, né? E pode acabar fazendo de novo. E aí pode existir o argumento, né? Ah, pô, porque vai ter o jejum dele lá, o Ramadã, porque, pô, é o começo do ano e tal, não sei o quê. Então, assim, eu já até antecipo aqui, né? Qualquer luta marcada do Poatan nos meio pesados que não seja o Ankalaev, por tudo que eu falei aqui do ranking, não faz o menor sentido. Tá? Não faz o menor sentido. Se ele lutar nos pesos pesados, legal, né? Já que o próprio Poatan postou nos stories que queria fazer o Ankalaev esperar, não sei o que, blá blá blá. Eu acho que a alternativa dele é isso, sobe pros pesados. Aí você vai fazer ele esperar. Agora, lutar no meio pesado de novo e não ser com o primeiro do ranking, que vem na fase que vem, e pegar qualquer outro, sendo que o Poatan já ganhou da maioria, não, né? De boa parte do ranking, e a outra parte já tem luta marcada, aí fica difícil. Então, assim, eu espero que tenha ficado claro do porquê o Poatan fazendo a próxima luta no meio pesado não dá para evitar o Ankalaev. Tá? A gente pode não gostar, como eu falei, não gosto do estilo de luta dele também. Porra, pro próprio negócio em si é horrível o Poatan lutar com o Ankalaev. Eu concordo com tudo isso, tá? Eu não discordo de nada disso. Eu não acho, eu vou reafirmar pela 50ª vez, não acho que o Poatan tem medo. A questão não é nem essa. Não acho que ele tem medo. Eu acho ele favorito, tá? Só que é o que eu tô falando. Não é uma luta que o Poatan vai ganhar porque assim não vai vender. O UFC também não. Só que, sendo justo, que é o que eu tô falando, o Ankalaev merece. Então, é a mesma situação do Belal Muhammad. Alguém queria ver o Belal Muhammad disputando o cinturão? Não. Alguém queria ver, tipo, o Merab como campeão e disputando o cinturão também e tal? Não, mas é o que é. Fazer o quê? O cara não perde, entendeu? É isso, jogou lá agora o Rakic, enfim, vai tentando, vai jogando, o cara vai ganhando. Então, infelizmente, por mais que a gente não goste do cara, não goste do estilo, cara, uma hora o cara chega, né? Assim como o Merab chegou, o próprio Belal Muhammad, enfim, esse tipo de coisa, infelizmente, vai acontecer. Mas a gente não pode misturar as coisas. O cara, com tudo que ele tem, a posição do ranking, as vitórias, os bônus, blá, 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 e a falta de alternativa, cara, não dá. Então é isso, eu acho que isso é o provável e eu quero saber a opinião de vocês, né? Comentem aqui embaixo. Vocês enxergam possibilidade? Vocês acham que o UFC vai jogar um Alonso Menifield? Vai jogar um Blachowicz vindo de lesão e já perdeu pro Poatan? Ou sei lá, eles vão inventar qualquer outra coisa mirabolante, dar o Jamal, marcar, sei lá, uma revanche com o Khalil. Tipo assim, precisa ter uma criatividade absurda, né? Mas enfim, comenta aqui o que vocês acham que vai acontecer. Se vocês acham que o Ankalaev é o único caminho mesmo, ou se o UFC vai dar uma alternativa mirabolante nos meio pesados, ou se, no mundo ideal, o Poatan de fato sobe para os pesos pesados para enfrentar o Tom Espinal. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!